Oi, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Voltei aqui para a nossa primeira aula de produção de texto e expressão oral. Agora eu volto com a professora Maria Fernanda. Lembram disso? Saudades, né? Então, toda aula de produção de texto recapitula as questões que nós estamos estudando em língua portuguesa. Se nós estamos estudando entrevista, nós vamos escrever uma entrevista. Por isso que nós interpretamos, lemos esse tipo de texto e etc. Então vamos lá. As aulas de produção de texto é uma por semana, são uma aula por semana, e de língua portuguesa, 3 aulas. Agora vocês vão pegar o livro didático, volume 3, livro verde, na página 16, onde está escrito prática de oralidade. Nós trabalhamos produção de texto e expressão oral na prática de oralidade. Eu vou adaptar algumas coisas porque vocês estão em casa. Então, a nossa proposta é entrevista jornalística oral. Primeira coisa, vocês não vão escolher um colega, vocês vão escolher alguém da família para fazer essa entrevista. E essa entrevista vai ser gravada num vídeo, vocês entrevistando a pessoa. E essa entrevista vale nota, 2 pontinhos, para PTO, é um trabalho avaliativo. Aí vocês vão me entregar uma determinada data que eu vou marcar mais para frente. Entrevista jornalística oral. Neste capítulo, você lê uma entrevista jornalística com um ativista que luta contra o trabalho infantil e outras formas de exploração do ser humano, que foi o Satyart, né? Que é essa entrevista que a gente leu no começo. Agora vamos para a preparação. O primeiro passo é definir sobre o que será a entrevista. O que vocês vão perguntar? E é o segundo passo, definir com quem que vocês vão conversar. Se vocês vão entrevistar a mãe, o pai, o irmão, o primo, que está vivendo aí na casa de vocês. Letra A. Escolhe um tema do interesse de vocês. O tema é livre. Aí, professora, tem tema? Escolha o tema do interesse de vocês. Porque esse tema vai lhe interessar, né? Coisa relevante. Letra B. Seu público será formado por seus colegas? Não, como eu disse, vou fazer adaptação. Seu público será formado pelas pessoas da sua família. O que eles poderiam querer saber sobre isso, né? O que eles poderiam querer saber sobre o seu tema? Letra D. Vocês conhecem algum especialista na temática escolhida? Ou seja, lá na página 17 agora. Página 17, início da página. Ou seja, se vocês conhecem algum especialista no tema que vocês escolheram, vocês podem escrever sobre a pandemia, por exemplo, perguntar para a pessoa como ela está se sentindo, essas coisas. Questão 2. Definido o tema, é preciso selecionar o entrevistado e convidá-lo. Que pessoa tem conhecimento sobre o tema e pode conversar sobre isso, apresentar novas ideias e informações? Qual pessoa que você acha que possa conversar com você sobre o seu tema? Seu pai, sua mãe, seu irmão, etc. B. Será preciso enviar um convite? Não. Como vocês estão em casa, não converse diretamente com os familiares. Questão 3. Para encaminhar adequadamente uma entrevista, o entrevistador precisa ter um conhecimento mínimo do tema. Uma pesquisa vai ajudá-los a identificar questões e ideias a serem discutidas com o entrevistado, assim como a compreender e acompanhar a fala dele. Então, se vocês escolherem esse tema, vocês vão ter que pesquisar sobre ele antes de fazer as perguntas, tá? Com a pesquisa, o que você descobriu de mais interessante sobre o tema? Aí responde ali para vocês, ajudar vocês na hora de formular as perguntas. Questão B. Você conhece o significado dos termos mais usados na discussão sobre o tema? Ao entrevistar um especialista, é preciso lembrar que ele usará termos da sua área de trabalho ligados ao assunto. Então, vocês vão ter que buscar o significado disso. Letra C. Você tem ideia do ponto de vista de alguns especialistas respeitados na área? Essa questão aqui não precisa. Questão 4, lá no finalzinho da página 17. Agora é o momento de fazer o roteiro de perguntas. Quantas perguntas, professora? Cerca de 8 perguntas sobre o tema que vocês escolheram, porque é um tema livre. Vocês poderão manter as perguntas formuladas na questão 1, letra C. Agora, esse quadro aqui,
ele ajuda bastante na hora de elaborar a entrevista e de saber se é um trabalho bem feito. Avaliem as questões de vocês. Primeira coisa, levarão o entrevistado a responder as perguntas que o público da entrevista faria? Possibilitarão o entrevistado desenvolver o assunto, falar de sua experiência a respeito dele, apresentando seu ponto de vista? Ou seja, não adianta escolher um tema que o seu entrevistado, a pessoa que você vai entrevistar, não entenda, porque ele tem que falar sobre isso e argumentar. Estão fundamentados na pesquisa que fizeram? Estão organizadas em uma ordem que favoreça o diálogo sobre o assunto? Tem uma linguagem que as perguntas respeitem as regras de norma padrão, mas também permitam ao entrevistado ficar à vontade? Tem que pensar em tudo isso na hora de planejar as perguntas, que são quantas? 8, né? Produção. Durante a entrevista, conduza a conversa com atenção e utilize tratamento respeitoso, assim como a norma culta da língua, até porque vocês vão gravar essa entrevista, né? Vocês vão gravar entrevistando alguém, então tem que ser uma coisa respeitosa. Letra A. Nesse momento, tem em mãos seu roteiro de perguntas, para vocês perguntarem, vocês têm que ter as perguntas escritas no caderno. Letra B. Cumprimento o entrevistado no vídeo. Fale um pouco sobre o entrevistado. Hoje eu vou entrevistar aqui meu pai, ele se chama João, exemplo, né? Trabalha com isso. C. Respeite os turnos da fala. Formule cada pergunta calmamente e aguarde a resposta do entrevistado. Espero que ele termine a fala para fazer um comentário ou mesmo para fazer outra questão. Letra D. Sejam ouvintes atentos e estejam prontos para possíveis mudanças de questão. Agora os pontos relevantes aqui. Se o entrevistado falar pouco, não responder com detalhes ao que vocês perguntarem, reforce a sua questão educadamente. Peçam detalhes, uma explicação ou exemplo do que ele afirmou. Por favor, detalhe um pouco mais sobre esse fato. Quando ocorreu? Qual era o ponto de vista sobre o assunto na época? Se com a resposta de uma questão o entrevistado responder a outra, que vocês fariam mais adiante, marque a pergunta no roteiro para não fazê-la e substitua. Se o entrevistado ficar nervoso ou der uma resposta meio confusa ou ambígua, quando ele terminar a fala, respeitosamente, peço que explique alguns pontos que não ficaram claros. O ideal é um de vocês anotar o que precisa ser explicado antes de passar para outra questão. Respeite o modo de falar do entrevistado, pois cada pessoa tem uma origem e uma história de vida. Respeitem também as opiniões dele, ainda que vocês não concordem com elas, pois a entrevista deve expor os pontos de vista do entrevistado, não os de vocês. No fim da entrevista, agradeçam a colaboração do entrevistado. Vai ficar bonitinho no vídeo, né? Vocês tratando com educação. Beleza. Essa entrevista jornalística falada, eu propus porque vocês estão em casa e gravar um vídeo é melhor do que me entregar uma entrevista escrita, né? Por foto e tal. Mas vocês perceberam que não é somente o jogo de perguntas e respostas. Tem todo um trabalho em cima disso. Mas e qual trabalho, professora? Esse trabalho que eu expliquei aqui na página 16, 17 e 18, ok? Além disso, vocês vão responder a página 20, 21 e o início da 22, que tem mais uma entrevista ali, um texto para vocês analisarem, tá bom? Então, esse é o trabalho de PTO da primeira aula do terceiro bimestre, ok? Siga as orientações da apostila na página que eu falei. Enquanto eu estiver falando no vídeo, esteja com a apostila em mãos, tá? Vai ficar tudo mais fácil para vocês. Até a próxima aula!